teórico, ou seja, a introdução à leitura bíblica, que é o curso que sempre abre a escola bíblica, né? Mas, como eu comentei outras vezes, a escola bíblica é, na verdade, um espaço, né? Ela não é um curso fechado, ou seja, sempre às quintas-feiras, nesse horário, nós temos alguma atividade relacionada à Bíblia. Então logo acaba a escola bíblica, nós teremos o curso de leitura orante da Bíblia. Então nós aprenderemos a pôr na prática tudo isso que nós estudamos. Então, quer dizer, como fazer uma leitura moral, uma leitura anagógica, uma leitura analógica da Bíblia, como colocar isso no meu dia a dia, né? Então nós vamos aprender estratégias de leitura bíblica, tá? E nós teremos esse curso, que eu já estou aproveitando para fazer propaganda, em 2 etapas. Ele terá uma primeira etapa teórica, explicando o método de leitura orante, e depois ele terá uma segunda etapa prática, através de oficinas, nas quais nós aprenderemos na prática essa milenar quase técnica de leitura da palavra. Tá bom? Então vamos ficar de pé para fazer a nossa oração. E eram nós 5 que nos reuníamos para bater papo, fizemos cursos interessantíssimos, discussões muito proveitosas, mas graças a Deus esse trabalho veio crescendo, frutificando, e hoje temos aqui essa equipe maravilhosa que prepara o lanchinho, nos apoia, filma, põe na internet, né, permite que a gente não perca, e a presença de todos vocês, que é o que nos anima a continuar fazendo isso daqui e partilhando um pouquinho aquilo que a gente vai estudando, né? Cada ano o curso vai ganhando mais complexidade, vai ganhando alguns incrementos e vamos estudando mais para cada vez tornarmos mais claras e mais produtivas os nossos encontros. Então, eu queria que nós começássemos com a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Então, Atos 9, de 1 a 19. Opa, já achamos, está melhor o tempo de vocês, né? Antigamente vocês demoravam aula por volta de 30, 40 minutos. Já está melhor. Então, vai lá, manda ver. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algumas que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Desculpa. Segue em frente, do 1 ao 19. Não é isso, vou conversar com ele. Falaram que não é. Posso continuar? Pode continuar. Deus está com ela. Siga em frente. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos. Nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Alguém quer continuar? Toca o barco. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te
e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para que trouxe autorização dos princípios sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante temidos e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Tá bom. Obrigado, Carol. Muito bem. Esse texto, ele fala da conversão de Saulo, que a partir de então converte-se naquele que nós vamos chamar de apóstolo dos pagãos, ou simplesmente Paulo. Tem algumas características desse texto que nos chamam a atenção. Paulo era um perseguidor dos cristãos, né? Era um homem muito religioso, muito convicto da fé judaica. Paulo era um judeu fervoroso, um estudioso da lei, né? Ele foi discípulo, inclusive, de um famoso mestre rabino na época chamado Gamaliel, que era muito conservador nas suas interpretações. E além de tudo, Saulo era também um cidadão romano. Então ele gozava da cidadania romana. Nem todos os que viviam sob o controle do Império Romano eram cidadãos, portanto tinham direitos perante o governo, o Estado romano. Paulo era cidadão romano, tinha posses, era um homem inteligente, um homem ilustrado, um judeu praticante. E Saulo, a princípio, entende o cristianismo como sendo uma heresia dentro do judaísmo. Ou seja, ele fala assim: meus irmãos judeus, porque os primeiros cristãos eram judeus, né? Que a conversão dos cristãos, a montagem, o surgimento da igreja cristã é primordialmente junto à sinagoga, junto aos judeus. E aí Saulo, ele persegue os cristãos recém-convertidos. Por quê? Ele acha que eles são hereges, ok? E ele sistematiza essa perseguição. E aí, a caminho de Damasco, ele cai do cavalo. Já viram essa expressão? Ah, fulano caiu do cavalo. É daqui que vem. É da queda de Saulo a caminho de Damasco. E aí Saulo, ele tem uma visão e disse uma voz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ora, Saulo estava perseguindo Jesus? Os cristãos, não estavam perseguindo os cristãos. Mas não estava perseguindo Jesus? Não, Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Mas por que Jesus diz isso? Estás me perseguindo? Os colocou no lugar cristão. Ele participou até da morte de Estevão. Sim, e o que é que os cristãos têm a ver com Jesus? Tudo. Saulo usará essa passagem da experiência dele para elaborar uma das mais bonitas construções do sentido de igreja.
explicar que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja é parte de Cristo. Então, quando você persegue os cristãos, você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. E ele mesmo deixa claro na aparição para Saulo. Outra coisa que chama a atenção: Jesus, depois que ascende aos céus, a ninguém mais aparece. Não é verdade? Depois que ele sobe aos céus, há Pentecostes, o envio do Espírito Santo Paráclito, que é narrado no capítulo 1, do qual Paulo não participa. E aí Paulo, ele mais tarde, inclusive, será julgado pelos irmãozinhos apóstolos dele, dizendo que ele não conheceu Jesus. O que você está falando aí? Você nem Jesus conheceu? E aí Paulo vai dizer que, embora ele seja um filho mais novo, embora ele tenha nascido depois, ele viu sim a Jesus, que é aquilo que se narra em Atos dos Apóstolos. Saulo então passa por um vislumbre, ele passa por uma teofania, uma presença de Deus dramática. E nessa presença de Deus ele fica cego. Muito bem. E para descegar Paulo, o que Deus envia? Ainda é Saulo, né? Para descegar Saulo, ele envia Ananias. Por que ele tem que enviar alguém? O que a Bíblia quer nos dizer que Ananias teve que ir lá? Para batizar, não é? Para que ele chegasse no... Não, sim, mas por que ele teve que ir? Podia estar, já tinha ascendido. Sim, mas o que eu quero dizer aqui? Paulo só poderá exercer o seu ministério dentro da eclesialidade da igreja. Ou seja, ele tem que ser acolhido pela igreja. A igreja tem que aceitá-lo, tem que colocá-lo dentro. Não existe pregação fora da comunidade cristã. Você entende o que eu quero dizer? Paulo, ele vai se transformar num instrumento de Deus, ele mesmo diz. Mas esse instrumento tem que estar aonde? Na colegialidade dos irmãos. E olha como Ananias era sacana. A hora que Deus chega para Ananias, você vai lá, vai ter um brother cego, chamado Saulo, você vai lá e vai fazer ele ver. O que o Ananias fala? Eu não, filho. Eu não. Esse cara que estava perseguindo os cristãos, esse cara que participou ainda que passivamente da morte de Estevão, eu não vou cegar esse cara não, deixa ele morrer cego. Não é isso que está aqui? Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Tá vendo? Roubou a vida inteira, agora virou crente. Fala, a gente fala e ouve, né? Era ator pornô, agora virou crente. Todo mundo vira crente, aí vira santo. Né? A gente fala isso. Não é novo. Não é novo isso, tá? O próprio Ananias. E aí Deus vai falar o que para Ananias? Farei dele um instrumento. E eu gosto. Mas foi Deus ou foi Jesus? E mulher, que. Não. Esclareça a sua pergunta. A pergunta é a seguinte: quando o senhor estava falando, você estava falando que depois que ele subiu aos céus, ele não apareceu para mais Não. Jesus, só para o Saulo. Sim. Mas para Ananias, Ele diz, o texto bíblico nos fala de uma voz. uma voz, mas não Jesus. É uma voz. É uma voz. O texto bíblico não nos fala da figura da segunda pessoa da Trindade. Não me assusta esse coraçãozinho jovem, tá? Mas é isso. Quer dizer, de alguma forma Deus entra em comunicação com Ananias e faz com que Ananias só. E eu gosto muito da questão do instrumento, mesmo para nós aqui, quem for médico da área da saúde, é impressionante. Por exemplo, o paciente entra no centro cirúrgico, a gente abre a caixa cirúrgica, aquele monte de instrumento, pontiagudo, torto, aquelas coisas que se você olhar e falar, nossa senhora, isso é um instrumento de tortura, né? E não é um instrumento que dá vida, que ajuda, que cura, que salva, embora o instrumento seja feio, né? E Saulo era esse instrumento na comunidade cristã. Saulo vai enfrentar muita dificuldade na sua inserção na comunidade de Jerusalém,
por ser cidadão romano e por ser encarado dessa forma, como sendo um instrumento estranho. E isso ficará muito claro nas cartas de Paulo, porque por muitas vezes ele tem que defender o próprio apostolado, né? E assim vocês verão quando estudarem as cartas dele. E por fim, Saulo, então, ao recobrar a visão, ele é batizado. E aí ele muda de nome. E aí ele passa a ser chamado, doravante no texto, como Paulo. Ok? É interessante que, se nós formos ver, o que significa então o batismo de Saulo? É mais do que só conversão, é a morte do homem antigo e a ressurreição para o novo homem. E veja, a conversão de Paulo nos chama a nossa conversão. Todos nós aqui fomos batizados, não é isso? Então o batismo é um chamado constante de fazermos a nossa própria conversão, viver o nosso batismo, deixar o homem velho viver o homem novo. Esse é o convite do Paulo. E o Paulo, toda vez que eu me sinto mal, que eu falo assim, nossa, eu sou um cristão ruim, eu penso que Paulo, quando começou, era pior que eu. Né? Não ajuda? Quando eu penso assim, falo, nossa, eu sou um cristão tão ruim, mas o Paulo era pior que eu. E até gente me perseguia, né? Eu, pelo menos, ando perseguindo muita gente por aí. Né? Então, eu tenho jeito, né? E isso vale para nós. Porque às vezes a gente projeta um ideal de santidade. Nossa, São Paulo é um santo. São Paulo é um santo. Como qualquer um de nós pode ser. Santa Ivone, São Felipe, São Inácio, Santa Isabel, Santa Maria do Carmo, Santos Pedidos, já está repetido, muda. Escolhe outro, vai ter que usar um sobrenome, vai ter que ser Santos Pedidos da Vila Clementina, alguma coisa assim, né? Então, São Jamil, para não esquecer, Jamil está mais perto da santidade que nós, né? O que eu quero dizer com isso? Todos nós somos convidados a sermos santos. Muito provavelmente a maioria de nós não entrará para a coleção de figurinhas, né, dos santos da igreja, né? Nós não vamos entrar, quando eu era pequeno eu usava como figurinha, né? Por isso que minha avó tinha medo de eu virar padre, né? E aí eu ia acumulando a história dos santinhos, né? Então talvez nós não nos tornemos santos canonicamente, sejamos reconhecidos, mas esse é o caminho natural da nossa vida, tem que ser alguma santidade. E nós não podemos achar isso absurdo. Santa Madre Teresa, quando nasceu, ou quando era noviça ou adolescente, jamais imaginou que ela fosse uma santa cultuada nas igrejas, né? Aquele jovem rapaz, Karol Wojtyla, que nasceu naquele vilarejo frio da Polônia, jamais imaginou que um dia ele ia ser papa e depois ele ia ser um santo importante como era. São Francisco também. Ou como São Francisco, né? Ele tinha uma vida completamente Pelo amor de Deus, São Francisco nasceu com a vida que eu queria ter nascido, né? Mas dificilmente a gente deixaria aquela vida. Com certeza, com certeza, com certeza. Nisso está a santidade dele. E o que eu acho interessante é que quando estudamos a história dos santos da igreja, tem santidade para todo mundo. Tem bêbado santo, Santo Onofre, né? Santo Onofre é um santo pela luta contra o alcoolismo, né? Santo Agostinho, se a gente lê a história de Santo Agostinho, Jesus Maria José, o homem pecava bem, viu? Ele era bom nisso aí. Se converteu e é um santo intelectual, né? Temos São Tomás de Aquino, que é um santo intelectual. Ai, Felipe, eu sou rico. Jesus disse que eu nunca ia passar pela porta fechadora. Tem santos que foram reis, que foram princesas, que foram rainhas. Não tem nada a ver com você. Tem a ver, claro, mas você pode usar a sua riqueza como um instrumento de santidade. É difícil, mas é possível. Tem o santo pobre, tem o santo mendicante, tem o santo piedoso, tem o santo caritativo. Todos nós temos um exemplo a seguir no caminho de santidade. E Paulo é um exemplo de santidade para os catequistas. Para os evangelizadores, Paulo é um grande exemplo. Porque Paulo é o grande evangelizador da igreja. Se Pedro, por um lado, representa a tradição, se Pedro representa aquela base, aquele núcleo duro, né, da tradição que resiste ao tempo, Saulo é o anúncio.
Paulo é o anúncio do novo, é o anúncio da conversão, né? Então ele é para nós um modelo, para nós catequistas, um modelo de santidade e de evangelização. Paulo morre cedo, por volta aí de 60 anos de idade, mais ou menos em 67 depois de Cristo. Os dados nunca são muito precisos. Ele morreu em Roma como cidadão romano, ele apelou aos tribunais romanos, acabou sendo julgado em Roma e acabou falecendo, acabou sendo condenado à morte, como tantos e tantos outros pregadores no início da vida cristã. Ok? Fala. Diga. É que eu ouvi uma vez um senhor, e eu ouvi o Paulo, por ser cidadão romano, que ele podia viajar por todas aquelas zonas, não é? Não, com certeza, além de ter dinheiro, ele também tinha liberdade de trânsito dentro da Pax Romana, dentro dos territórios, né? Isso sim. E Paulo, ele é uma coisa interessante. Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe por que Paulo escreve cartas e não evangelho. Já parou para pensar nisso? Porque ele mandava as cartas para as comunidades que ele já tinha passado, né? Ou seja, ele tem uma dinâmica. Paulo ele não senta, escreve, compila as tradições religiosas de um local. Não, ele vai migrando e vai fundando comunidades, e aí chega a notícia na orelha dele, fala assim: Paulo, sabe aquela comunidade lá em Éfeso? Sei, tá ruim. Galera esqueceu tudo que você falou, tem um mandando mais do outro, a galera não consegue comungar, tá um lixo. Aí ele senta, escreve e despacha, como quem cuida. Então Paulo é um exemplo disso, ele é um cuidador. Ele é das cartas que veio o Evangelho, né? Não todos, mas a maioria das cartas autênticas de Paulo são anteriores aos Evangelhos, isso sim. É que nem todas as cartas de Paulo, são claramente escritas depois do primeiro século, ou seja, depois que o Paulo já tinha morrido, né? Por exemplo, a carta de São Paulo aos Hebreus. Não é uma carta, porque não tem a estrutura epistolar habitual do Paulo, não é do Paulo, porque o texto não é dele, e não foi escrita para os Hebreus. Tá? Então, assim, é o título mais anacrônico da Bíblia, a carta de São Paulo aos Hebreus. Não é uma carta de São Paulo aos Hebreus, né? Mas como eu disse para vocês, muitas vezes o autor bíblico, aquele que copila o texto, ele traz para o título nomes de autoridade. Ele traz. Então, é óbvio que quando as comunidades leram as cartas, elas leram muitas cartas que não eram de Paulo e que eram dadas o nome de Paulo. Mas por que a carta aos Hebreus entrou? Porque ela tinha uma connaturalidade com outros documentos de Paulo. Ou seja, refletia de alguma forma o pensamento de Paulo. Está claro isso? É assim que nasce a carta São Paulo aos Hebreus. Muito bem. As cartas que são autênticas de Paulo, ou seja, que quando são estudadas na sua essência, têm o mesmo tipo de gramática, têm o mesmo tipo de construção, refletem experiências geográficas, histórias semelhantes, são essas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Essas são as cartas que nós vamos chamar de cartas autênticas. Filipe, eu não tenho tempo de ler todas essas cartas. Eu não tenho tempo. O que eu posso ler se eu quiser, assim, o coração da teologia paulina? 4 cartas. 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. Essas são as 4 cartas de leitura obrigatória, tá? Porque elas refletem a forma como Paulo pensa. Filipe, eu nunca li essas cartas, será que eu não sei nada? Quando vocês começarem a ler, vocês verão textos da missa que saem de lá. Vocês verão ensinamentos do catecismo que saem de lá. Vocês verão homilias de padres, de bispos que nascem de lá. Então é óbvio que vocês já tiveram contato com a teologia paulina, mas agora vocês a lerão
de uma forma mais bruta, de uma forma direta, para poderem, como adultos, tirarem as suas conclusões. Ah, olha isso aqui, caramba, eu vou estudar mais, eu não sabia, né? E ver as preciosidades das coisas que Paulo escreve. Algumas cartas foram escritas durante os períodos de prisão de Paulo, períodos que ele ficou sob julgamento, né? Então nós temos, por exemplo, as cartas do cativeiro, né? Efésios, Filemão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São cartas do cativeiro, escritas durante a prisão. Essas cartas têm trechos que provavelmente são do próprio Paulo, mas existem complementos da escola paulina, dos seus colaboradores, que provavelmente completaram buracos dessas cartas e mantiveram viva o ensino de Paulo, tá? Tudo isso aqui está na apostila de vocês, tá bom? Isso é só um resuminho da para me orientando. E por último, nós temos então a primeira e a segunda carta de Timóteo e a carta a Tito, que são chamadas de cartas pastorais paulinas. São cartas que Paulo, ou a comunidade paulina, escreve para homens específicos, Timóteo e Tito, dando orientações de como conduzir as suas comunidades, né? A primeira carta aos Tessalonicenses foi o primeiro documento do Novo Testamento, tá? O primeiro documento foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Filipe, e o que é a teologia paulina, né? O que nós temos nessas cartas que você falou, que são os corações, o coração da teologia paulina? A primeira coisa, Paulo, já no início de seu ministério, ele entrará em choque com a igreja de Jerusalém. Por quê? A igreja de Jerusalém, a boa parte dos apóstolos da igreja de Jerusalém, acreditam que o cristianismo ele já crescer a partir das comunidades judaicas. Então, os judeus têm que ser convertidos. E ainda não está claro para eles a relativização que Jesus faz dos ritos e práticas. Então assim, Jesus falou que a gente pode abandonar o sábado para cuidar da saúde de alguém, mas será que a gente pode comer normalmente no sábado? Será que a gente pode? O que a gente pode e não pode fazer no sábado? Será que nós temos que continuar fazendo a circuncisão das crianças? Quer dizer, são conflitos que estão presentes nos primeiros cristãos, porque eles ainda não têm uma identidade própria, tá claro? E aí Saulo, agora eu vou chamá-lo daqui para frente de Paulo, ele vem de comunidades onde isso não importa nada. Se ele chegasse, vamos dizer, um clássico da leitura de Paulo, que é a pregação de Paulo no Areópago, já ouviram falar isso? Que ele chega na Grécia, e aí ele tem lá um panteão de deuses, aquele monte de gente adorando diversos deuses, e o Paulo chega e fala, e tem um lugar assim, né? Em branco, vazio, não tem nenhuma imagem, está escrito assim, ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram e não conhecem, é o mesmo Deus que se manifestou pelo seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo pega aquela cultura, pega um gancho naquela cultura e ele transforma isso, ele converte isso em uma pregação cristã. Agora imagina só se o Paulo chega para os gregos e fala assim, para vocês ser cristão, tá? Tem que pegar o pepino de todo mundo e tirar a pele da ponta. Esse cara tá bem louco, mas né? teve uma briga assim, né? Claro que teve, porque Paulo vai dizer assim, a circuncisão, que é tirar o prepúcio do pênis, ela não faz parte das necessidades rituais e culturais para se tornar cristão. Mas isso é chocante para alguns dos apóstolos, porque eles são circuncidados. E Jesus, no início da sua pregação apostólica, tem um chamado especial a Israel. Isso é verdade. Jesus, embora pregue a salvação e a conversão de todos, em vários momentos do seu evangelho, ele se dirige a Israel. Porque ele sabe que Israel é a grande herança, está com Israel. Israel foi eleita para ser a luz dos povos. Tanto que quando Jesus senta a poada da galera, ele bate mais forte em Israel. Não é verdade?
ele chega e fala: seus hipócritas, né? Os fariseus, né? As prostitutas entrarão antes de vocês no reino dos céus. Não é? Depois reclama que pregaram ele numa marreta na cruz, porque ele pegava uma ferida mesmo, né? Então quando a gente fala assim, Jesus previu a sua morte, ele sabia que a forma como ele pregava não teria outro fim senão o próprio martírio. É óbvio, Jesus não era nada bobo de saber que o que ele estava falando em algum momento levaria à morte, né? De tirar o dinheiro dele não foi nada fácil. Tirar o quê? Dinheiro lá do templo, quebrar tudo lá. Não era nem isso, né? Porque era assim, era quebrar uma estrutura de poder religiosa que nada tinha a ver com o caminho a Deus. Jesus entra em conflito com tudo isso. E de uma forma semelhante, Paulo fará também. Porque Paulo ele abrirá a salvação. E aí ele dirá que a salvação é universal na carta aos Romanos. Óbvio, ele escreve uma carta aos Romanos. Ele está dizendo: a salvação também é para os romanos. Ai, Felipe, mas os romanos eram opressores da Palestina, mas a salvação é para eles também. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque Paulo vai dizer, aliás, os opositores de Paulo vão dizer: Paulo, tá bom, a salvação é para todos, né? Mas os romanos não seguem os 10 mandamentos. E Moisés disse que os 10 mandamentos eram importantes para a salvação. E aí? Como é que se resolve? Como é que se resolve esse paradigma teológico? É aí que Paulo vai incluir um novo capítulo da teologia, que é controverso entre as igrejas cristãs até hoje, que é a justificação pela fé. Então Paulo vai defender que não é que as obras não são importantes, mas o que salva o indivíduo é a fé em Jesus Cristo. Nossa, Felipe, caramba, o que isso quer dizer? Então não precisa dos 10 mandamentos, está liberado. Vou cancelar a visita da minha mãe, não vou ver a velha domingo, maravilha. Não é isso, né? Não é isso. Vou desejar a mulher do meu companheiro, não é? É o seguinte, Paulo vai dizer que só seguir a lei não salva ninguém. Fazer isso de uma maneira legislativa, né? Por exemplo, nós temos o nosso Código Penal. Você pode passar a vida toda sem roubar e sem matar. Eu adoro essa frase. Eu não vou na igreja, não roubo, não mato. O que eu vou fazer na igreja, né? O que eu vou confessar para o padre? Eu não roubo ninguém, não mato ninguém. Tá bom, filho. Mas você pode passar a vida toda seguindo a Constituição brasileira e não encontrar salvação. Pode. Com certeza. Pode seguir a Constituição inteira, de cabo a rabo. E é isso que o Paulo vai dizer. A obra, ela não pode vir seca, vazia. A obra é consequência da fé. Então a fé em nosso Senhor Jesus Cristo morto, ressuscitado, esse é o gancho da salvação. Então eu nutro fé, eu chamo por Deus, eu chamo por Jesus. E a obra é consequência disso, é óbvio, né? Porque Jesus, ele tem, usando uma expressão americana, ele tem um way of life, né? Ele propõe uma forma de viver própria, que é uma forma baseada na caridade, que é uma forma baseada no acolhimento, na misericórdia. Então, se você tem fé em Jesus, a tua vida vai entrando em consonância com a vida do Mestre, naturalmente. Mas Paulo vai ser mais ousado, e ele vai dizer que a salvação é uma graça. A salvação vem pela graça. O que é graça? Tu tem uma vizinha chamada graça. Não. Graça. O que é o conceito de graça? O que nos é dado sem esperar. Perfeito. Então, é algo que nos é dado sem merecermos, sem esperar nada em troca, é algo que transborda. Então, a graça de Deus é algo que nos é dado sem merecermos. E Paulo vai dizer, a fé, por meio da fé atingimos a graça, que é gratuita. E aí o Espiritismo foi por terra. Aí foi por terra. Não é isso? Não entendi isso. Aí o Espiritismo
caiu por terra. O que é o Espiritismo? Não é você ir reencarnando várias vidas para o teu espírito ir evoluindo progressivamente até você atingir um estado de perfeição que permite que você não encarne mais vezes? Para o Paulo, isso é uma tremenda bobagem. Não dá para ser cristão e espírita ao mesmo tempo, no termo ortodoxo da palavra. Por quê? Toda a teologia cristã se desenvolve através da graça. Ou seja, a tua salvação, ela não é fruto unicamente dos teus esforços evolutivos. Você pode viver o quanto você quiser, você pode viver 400 vidas. Mas a salvação, renovar em você a semelhança com Deus, renovar em você a conexão com o divino, aproximar a natureza humana de uma natureza divina, não é possível por meio de méritos próprios. É só por meio da graça, que atingimos pela fé. Está claro? Aí vai para o terra. A reencarnação vai para o terra. Está certo? Então, isso tem que estar claro para nós. Tá? Que quando eu conheço a teologia paulina da fé, da justificação pela fé e da graça, cai por terra qualquer mérito que eu tenho. Ok? Isso não significa que nós não devamos viver uma vida meritosa, mas é que os nossos méritos nunca são suficientes para nos garantir a graça. Suficientes para atingirmos a graça, ela não é mais graça, porque aí é simplesmente o que Deus me deve. Está claro isso? Não é? Então, se eu levo uma vida tão virtuosa que eu chego com contra-cheque cobrando do Mapudo, aqui ó minha vida aqui, ó, eu quero aquela mansãozona ali do lado da Maria, né? Não é isso. Por mais que a nossa vida seja frutuosa, ela nunca consegue atingir por si própria a graça. A graça vem por meio da fé. E a fé no Deus que é, como nos revelou Jesus, misericórdia. E pela sua misericórdia, Deus é justo, mas misericordioso. E daí transborda a graça. Ok? Tá bom? Então, foi muito chocante? Foi. Eu ainda não lavei. Tá bom. Então daqui a pouquinho vocês vão ter um café para mastigar isso, né? E aí, quem sabe, em breve a gente faz um curso de escatologia, teologia da graça, para deixar isso mais próximo. Não pode desgraça. Fala. A teologia sempre descobre alguma coisa. Descobriu ninguém com um pedaço da carta de São João. Foi descoberto alguma coisa sobre Paulo e João? A arqueologia era uma ciência da qual os estudos bíblicos usam para entender o tempo que foram escritas as cartas, para ir complementando a documentação e o entendimento das cartas. Mas ela nunca muda de uma maneira dramática a maneira como a gente compreende os textos, né? Mas ela contribui, claro, esclarece. Não que eu me recordo. Tá? Moçadinha, vamos fazer apenas uma reflexão intelectual moral. A fé, ela tem um componente ortoprático. Então a fé, ela tem uma ortodoxia e ela tem uma ortopraxia, ou seja, uma forma correta de agir, uma forma correta de pensar. A fé, ela tem um componente consciente e ela tem um componente inconsciente. Então, por exemplo, discutíamos o caso das pessoas que não têm acesso à igreja cristã. Como é que essas pessoas atingem a graça? Tem um autor que é o maior teólogo da segunda metade do século XX católico, chamado Karl Rahner, que responderá essa pergunta a partir da perspectiva do cristão iluminado, ou seja, do cristão que não é identificado, ou seja, do cristão que é cristão na sua essência de prática e reflexões, mas não é do ponto de vista ortodoxo. Né? Então, Karl Rahner vai dizer que nós precisamos abandonar uma perspectiva da teologia de uma salvação. A salvação, moçada, ela não é nem para o Karl Rahner, e que isso acabou entrando no Concílio Vaticano II, do qual foi perito convidado. A salvação, ela não é nem exclusivista,
nem relativista. Então, não é assim um clube dos eleitos, então só a quinta-feira à noite aqui que se salva e vai para o céu. Seria bom, tem só gente boa aqui, né? Mas vai sobrar espaço. Né? Então, não é só para nós, mas também não é para todo mundo. O que quer dizer com isso? Bom, mas Jesus não quer que todo mundo se salve, é óbvio que quer, mas salvar-se, encontrar a vida eterna, para que seja um ato de amor, tem que ser um ato livre. Se eu passo a minha vida inteira de uma maneira consciente, clara, instruída e livre, negando a vida com Deus, a presença de Deus e o amor de Deus, diante da minha morte, Deus só tem uma opção: respeitar aquilo que eu quis durante toda a vida. Ou não? É o livre-arbítrio. Né? Então, por exemplo, a Luísa, né, chega, fala mal de Deus, picha Deus não existe, na paróquia e tal. Aí chega lá, Deus, e aí? Estou dentro? Né? E aí vem aquela passagem que Jesus disse: não me deixe de comer, não me deixe de beber, não me vestisse, mas Senhor, quando eu te vi naqueles mais pequenos. O que Jesus quer dizer? Você tem que ir construindo na tua vida a tua caminhada de fé, por atos e palavras, por reflexões, por pensamentos, com todo o seu ser, né? Exato, orações, vida espiritual interior, ações, atitudes, tá claro? Então a fé é mais do que simplesmente dizer Jesus existiu. O demônio também acredita em Jesus. Lembra? Quem leu o livrinho, quem leu o Evangelho sabe. E o demônio acreditava em Jesus, sabia quem era Jesus, sabia que Jesus, né? Então, não nos trate assim, Jesus, filho de Deus. Não, ele sabia que Jesus era filho de Deus. O diabo também acreditava em Jesus. Pararam para pensar nisso alguma vez? Mas a vida, a existência do inimigo é diametralmente oposta à vontade de Cristo, por um livre-arbítrio dele. Se eu construo minha vida no livre-arbítrio, distante de Deus, numa decisão clara, livre e consciente, sou eu que nego a graça. Obrigado, eu não quero. Que faz você pensar que alguém que conscientemente, livremente negou Deus a vida toda, queira viver com Deus no paraíso? Tem gente que fala, né, que eu sou ateu, graças a Deus. E também tem gente que pratica o bem, faz tudo que Jesus pregou e não acredita. É o que eu estou dizendo. Quer dizer, o ato de não acreditar, de negar a graça, é um ato radical, é um ato profundo, é um ato que existe uma decisão livre e consciente da tua vontade. Ok? Então, eu sempre falo, já que a gente entrou nesse tema, que nem é um tema especificamente bíblico, porque a Bíblia não dá essas respostas estruturadas, essas respostas nasceram das reflexões posteriores da teologia. O inferno em si, ele é uma probabilidade teológica e não uma realidade. Nossa, Felipe, agora você fritou a minha cabeça. O céu não. O céu não é uma probabilidade teológica, o céu é um fato. A partir de quem? De Cristo. Porque Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Ele foi e voltou. Prepararei para vocês uma casa na terra do meu Pai. Então o céu em Jesus, ele é uma realidade concreta. Agora o inferno não. O inferno, mesmo quando Jesus diz que o fulano vai para o fogo, onde haverá ranger e de dentes, ir para o chorar e ranger de dentes é sempre uma escolha. Será que alguém na história da humanidade já escolheu isso para si? Nós não sabemos. Ok? Então, o inferno é uma probabilidade teológica necessária, porque se ele não existe, Deus não é amor pleno, porque ele obriga pessoas que não amam ele a viver com ele. Isso não é amor. Está claro? Agora, se alguém optou por esse caminho, nós não sabemos. Então, ele é uma opção teológica, ele é necessariamente uma probabilidade teológica.
e não na realidade escatológica como é o céu. Tá? Mas podemos discutir isso em outros bate-papos. Então vamos lá. Coríntios. Então, a carta aos Romanos, além de falar sobre a salvação, do qual fizemos um pequeno curso, ele fala também sobre a realidade do batismo, do qual ele iniciou, fala sobre a história de Israel e fala sobre as normas da vida cristã. Paulo embora ele defenda a salvação pela fé e a gratuidade de Deus, ele cobra das comunidades viverem a fé. Viverem como Jesus viveu. Fazer o que Jesus fez. Não pela lei, porque é obrigado a fazer, está lá no livrinho do Moisés, mas pela fé. Se você de fato acredita em Jesus, a tua vida tem que estar em sintonia com aquilo que o mestre pregou. E ele também continuará em todas as suas cartas retomando os temas das normas da vida cristã. Muito bem. Vamos à carta aos Coríntios. Eu queria que vocês abrissem Coríntios 1. Coríntios 1, versículos de 18 a 25. Achou aí, Pedro? Povo de Deus. Acharam? Aqui, a Lúcia achou. Vamos lá, Santa Lúcia, manda para nós. Tem problema? Fala no microfone. A linguagem da cruz. A linguagem da cruz para os que se perdem é para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus com loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios. Tá bom. Para a situação. Mas ele era profundo demais. Muito bem. Então essa carta, a carta aos Coríntios, ela logo de cara, ela coloca um tema controverso. Por que usamos uma cruz como símbolo da nossa fé? Por que usamos um material de tortura? Né? Por que usamos essa violência como sinal da nossa fé? Já pararam para pensar nisso? Tem muitas igrejas que abandonaram os crucifixos, né? Usando peixinho, sei lá. Mas faltou o pau. Quando eu vejo alguém falando assim, eu não carrego cruz, então não leu o pau. Aí, não leu. Porque o Paulo começa a sua carta aos Coríntios falando da importância da cruz, destacando a loucura que é a cruz, destacando o quanto a radicalidade do amor de Cristo. Quando ele fala da cruz, o que é o símbolo da cruz? O símbolo da cruz é a radicalidade do amor. É isso que ele quer dizer. Quando eu carrego uma cruz aqui, não é? Eu não estou fazendo um louvor, eu não estou fazendo uma lembrança, um mérito ao sofrimento por si só. O cristão não é masoquista. Eu gosto de sofrer, adoro uma cruz. Não. O que nós louvamos na cruz não pode ser um sofrimento por si só. O que nós louvamos na cruz é a radicalidade do sacrifício do amor.
Porque Jesus poderia, ao longo de qualquer momento da sua vida, renegar ao que pregou para não ser morto. Ele não fez. E mesmo na cruz, diante dos seus algozes, que gritam: sai daí! Será bom não? Será bom não? Desce daí! E o cara vai crucificado, sangrando. E aí Jesus, ele não responde ao que. Ele não faz o que poderia ter feito, porque ele vai até o final na radicalidade do amor. Então Paulo começa, essa é a loucura do Paulo. É um amor tão louco, tão radical, que faz com que a cruz seja um símbolo de Cristo para nós. Está claro isso? Então esse é um texto forte. Agora tá, por isso que a gente carrega a cruz, com ou sem força crucificado. Está claro? Então, por exemplo, às vezes eu vou falar assim: por que ao invés de colocar uma cruz, você não põe uma imagem de Jesus ressuscitado? É linda também, mas a imagem de Jesus ressuscitado simboliza muitas coisas, simboliza o triunfo dele sobre a morte, claro, mas a cruz, ela significa a radicalidade do amor. Porque uma imagem dele ressuscitado não ia trazer isso de uma forma tão clara. Então, por isso que nós fazemos na Sexta-feira Santa a adoração da cruz. Aquele momento faz aquela fila que não acaba, isso precisa mudar um dia. Não acaba aquela fila que não acaba nunca, todo mundo vai lá, deixa a cruz, né? O que é esse ato? Esse ato litúrgico, né? O que é essa liturgia? É a exaltação do sacrifício de amor. Não do objeto, nem da madeira que está ali, pelo amor de Deus, mas é uma reverência que fazemos ao sacrifício de amor de Cristo. E muito bem, Paulo continua na carta aos Coríntios, corrigindo atitudes, criticando certos comportamentos, né? Entre eles, por exemplo, Saulo vai criticar as relações não naturais de homens com outros homens, né? Baseado naquilo que ele compreendia como moral, baseado naquilo que ele compreendia como naturalidade, né? Ele vai falar de como ser um bom pregador. Paulo dá aula de catequese. Então, quem vai estar se preparando aí para ser catequista tem que ler o Paulo, que o Paulo vai falar como ser um bom catequista. Ele vai bater no peito com humildade, mas vai dizer: eu sou um bom catequista, né? Então a gente tem que aprender com o Paulo. E ele vai dizer: você é. Mas isso é uma coisa característica da humildade, tá? Humildade é saber os teus limites, saber as tuas qualidades e seus defeitos. Não é pagar de sofredor. Cuidado de mim. Não. Se você é bom naquilo, não, eu vou te ajudar. Eu sei isso, né? Não de uma maneira exibicionista, é claro. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele terá, do capítulo 12 ao capítulo 14, uma discussão sobre os dons do Espírito Santo. Porque para Paulo, o Espírito Santo é a força movente da igreja. Então ele vai dizer que o Espírito Santo presenteia a igreja com diversos dons. É das cartas paulinas que nascem os 7 dons do Espírito Santo, né? Que são... Um de cada vez, porque eu não consigo organizar. Sabedoria, temor a Deus, fortaleza, ciência, piedade. Olha a turma aqui, falta 2. Conselho, isso. Já foi. Temor já foi. Inteligência, ciência, sabedoria, temor de Deus, piedade, fortaleza e conselho, né? Então são os dons de fortaleza. Sabedoria, vem Pentecostes, daqui você não vê, lá na igreja, olha que palavra bonita, né? É o Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo. Filhos, são só esses os dons do Espírito Santo? Não, são uma lista de alguns dos dons, né? São os dons que a gente recebe no nosso crisma. Quem é que foi crismado? eu fui mesmo, não sabia. Aí todo mundo foi crismado, né? Não tem uns que tem até vergonha agora, né? Sempre Sempre há tempo de aprender, né? Sabedoria, fortaleza, ciência,
Então, Paulo, ele irá falar muito disso, dos dons do Espírito Santo. Por último, no finalzinho da carta aos Coríntios, Paulo vai falar da relação de Jesus, de Deus, com a igreja. E aí é que ele constrói as imagens da igreja como corpo de Cristo, da igreja como sendo... Paulo cria imagens lindas, algumas que ele copia do profeta Oséias, com uma intertextualidade, ele copia. É que a igreja é a noiva de Cristo, né? Isso não é nada novo. Oséias já comparava Israel aos noivos, como sendo a noiva infiel de Deus, né? A segunda carta de Paulo já é uma carta menos recheada, mas ele fala de si mesmo. Paulo é o modelo de ministério, então ele fala assim: ó, o meu ministério é um bom ministério. Ele fala sobre a oferta da igreja, ele corrige algumas coisas na igreja, e ele fala da sua paixão. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios é uma declaração de amor, é um testamento de amor de São Paulo à igreja. É linda, é uma carta de amor, na onde ele escreve para a comunidade de Coríntios, falando do que ele é, fazendo a defesa do seu apostolado, inclusive contra os seus críticos. E por último, para a gente encerrar, a carta de São Paulo às Gálatas, que ela é dirigida às igrejas da região da Galácia, tá? Norte da Turquia, atualmente, e o tema principal dessa carta é a liberdade. É aquilo que nós falávamos antes. Aqui entra uma questão interessante. Paulo, quando propôs a ruptura com a lei judaica, a ruptura no sentido legalista, ele vai dizer que, e essa frase é muito interessante: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha como Paulo está no nosso dia a dia. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então Paulo rompe com o legalismo da lei. Então a vida do cara deixa de ser enquadrada por 633 prescrições. A antiga tradição judaica da época de Jesus tinha 633 prescrições para seguir durante a vida. Rapaz, eu não consigo cumprir 10, quanto mais 633, né? Então a vida do cara era escravizada pela lei. E muitas vezes não fazia aquilo por piedade, por amor, por fé, fazia aquilo pela lei, né? Então Paulo, ele pregará na carta aos Gálatas a liberdade. Ele pregará a liberdade que não é libertinagem, Dolores. Não é libertinagem, é liberdade. Né? Então ele vai dizer que nós devemos ser livres no Espírito. E o que é ser livre no Espírito? É gozar da liberdade a partir daquilo que Jesus nos propõe a viver. Eu tinha muita dificuldade com isso, muita dificuldade, porque eu falava assim: bom, como é que eu posso ser livre, mas eu tenho que seguir regras? Não faz sentido isso. Até que eu li um livro que eu ganhei de um bispo, chamado Ortodoxia, de um autor inglês chamado G.K. Chesterton. O Chesterton, ele faz uma metáfora que eu acho linda. Ele fala assim: imagine 2 prédios com crianças brincando em cima do prédio, lá em cima, na cobertura. Então, você sai do último apartamento e vai no telhado do último apartamento. Cobertura de um, cobertura do outro. Em uma cobertura, não existem grades na borda do prédio. Na outra cobertura, sim. Em qual dos prédios as crianças brincam com mais liberdade? Na que tem grade. Porque naquela que não tem grade, você não brinca livremente. Porque você sempre está com medo de cair. Naquela onde estão as grades, você brinca tranquilamente. Porque você sabe que a partir daquele lugar, você está resguardado. Então, viver a liberdade do Espírito não é viver numa cobertura sem grades, mas é se mexer, é fazer, é agir dentro de uma forma de compreender o mundo que te protege do pecado mortal, te protege do afastamento definitivo de Deus. Entende? Não é uma coisa enjaulada, não é uma coleira, mas são limites. E
limites, muitas vezes, permitem a liberdade, não o bloqueio, como nesse exemplo que o Chesterton deu. Tá bom? Então, a tarefa de casa de vocês é ler as cartas paulinas, ler esse corpo, esse núcleo dos livros do Paulo. Não é longo, dá para ler numa ida para a praia, você desce a cama do mar, se a igreja estiver cheia for feriadão, você desce bem na vida, né? Lê, né? Vai Romanos, Coríntios e Gálatas, numa descida de serra e lê uma vez, depois você lerá outra vez, depois você irá estudar, e no próximo, daqui a duas aulas, né, temos a próxima e a outra, e na outra começa, como eu já fazia a propaganda antes, começa o curso de leitura orante. Então nós vamos aprender como ler a Bíblia de uma maneira proveitosa para a nossa vida. Então vai ser muito interessante. Quero convidar também vocês, alguns já fizeram, outros não, no segundo semestre, na primeira quinta-feira de agosto, nesse mesmo horário, nós teremos esse curso com o Evangelho de Mateus, lido nas suas minúcias, mas ao mesmo tempo nós teremos em outra sala o curso do catecumenato de adultos. Então, se você tem algum coleguinha, amiguinho, irmãozinho, filho, neto, parente, avô, não importa a idade, tem que ser só adulto, que não fez crisma, não fez primeira Eucaristia, ou que já fez e quer lembrar das coisas, esse curso vai estar aberto para a comunidade toda, tá? Então vai ser uma oportunidade de vocês trazerem amigos para, sim, que estão começando na caminhada, para fazerem também o curso do catecumenato. É a mesma equipe, somos todos nós, que vamos aí formar os novos crismados, tá? Mais um convite também para vocês. Última terça-feira do mês, nós vamos ter agora, que dia 30? Dia 30 de maio, temos aqui na igreja um grupo de oração. Então é uma oportunidade da gente se reunir sem esse rigor, sem essa formalidade, para estar um pouco diante do sacrário, diante de Deus. É super rápido, das 7h30 às 8h30, é indolor. Todo mundo que veio sobreviveu, tá? E vale a pena. Eu falo que é uma gota de sagrado na nossa separação cultural. Tá bom? Vamos ficar de pé para mim. E vamos então também pedir ao Espírito Santo que interceda por nós, que esteja presente, que realize tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, como necessidade, como pedido a Deus, né? Que o Espírito Santo console as famílias enlutadas, que o Espírito Santo esteja ao lado dos doentes, que o Espírito Santo esteja das pessoas mais necessitadas e que nos conduza também a estar ao lado deles. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que nos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças